Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme, grande prazer na alma que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 14 de dezembro, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a nona parte da série de mensagem extensiva que nós estamos sobre o poder do Ministério dos Profetas Maiores e Menores da Bíblia. Hoje vamos conhecer mais 3 profetas que foram usados por Deus de uma maneira poderosa, que é para chamar o povo para Deus. Conforme eu tenho falado sempre, que o profeta ele não passa mais do que um mensageiro, o homem que se dispõe, que é para ouvir os pensamentos de Deus, espalhar para o povo aquilo que Deus ele quer que o povo ele faça. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a incumbência de ser um profeta é uma tarefa difícil, porque a pessoa que é profeta de Deus, ele tem que entender uma coisa, que ele não pode amar a sua vida, ele tem que amar o Senhor mais do que a sua vida. E esse é um dos motivos porque que muitos foram decapitados, muitos foram degolados, como um que foi muito usado por Deus, que nós iremos conhecer hoje, que não teve medo de deixar Deus falar aquilo que ele quer que as pessoas ouçam, independentemente se a mensagem dele será aceita ou não, ou se ele irá de agradar as pessoas ou não. Eu vou fazer oração e assim em seguida vamos conhecer esses 3 profetas que foram usados por Deus como instrumento para chamar o povo para Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer oração, feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, Santo Deus, poder ser usado para o Senhor mais uma vez neste dia. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor, tomando a boca de Isaías, dizendo o seguinte, que você não ouviu, não entendeu, que o Senhor teu Deus é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. O Senhor tomou Paulo quando ele reforçou o que Isaías falou, dizendo o seguinte, que quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruí-lo? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para que depois venha entender? A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar, por ser ele grande em força, em forte e em poder. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que existe antes da eternidade. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele venha a cair por pó, e que o Senhor tenha a liberdade de operar por intermédio de mim e por falar por intermédio de mim. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do Ministério dos Profetas Maiores e Menores da Bíblia, o primeiro que nós vamos conhecer é um profeta que foi muito usado por Deus. Vamos abrir primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, glória a Deus, versículo de número 11, a oração de Ana, versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Os dois próximos textos estão no livro de Malaquias. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Malaquias capítulo número 1, versículo de número 1 e 2, diz o texto sagrado que sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém eu me aborreci de Esaú. E os três últimos textos que vai concordar com essa nona parte dessa série de mensagens que nós estamos, está no livro do profeta Isaías. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Isaías capítulo número 40. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Isaías capítulo número 40, versículo de número 3, 4 e 5, diz o texto sagrado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. A nona parte tem como tema o profeta Samuel, Malaquias e João Batista. A palavra Samuel significa aquele a quem Deus ouve, aquele que é ouvido por Deus. O profeta Samuel, Deus levantou ele num período que o povo de Israel ele estava sem rei. Na época dos juízes, haja visto que Samuel, o 14º juízes que Deus ele havia levantado. E o profeta Samuel ele é fruto da oração de uma mulher que era estéril, que era Ana, que era casado com Eucana, que era um homem que servia a Deus. E Eucana ele tinha duas mulheres, que era Penina e que era Ana. Penina tinha filhos, Ana porém era estéril. Mas Eucana ele amava mais a Penina que Ana. Então Ana ela não suportou ser perturbada pela sua rival, que era Penina. E ela, chorando, foi fazer um voto ao Senhor no templo, dizendo o seguinte que: Senhor Deus. E Ana fez esse voto dizendo: Senhor dos exércitos, se te lembrares da tua serva e atentares para a minha aflição e me deres um filho, eu o darei por todos os dias na casa do Senhor, e da sua cabeça não passará navalha. E Deus ele se agradou da oração de Ana, e Deus assim então fez com que Ana ela concebesse através da relação que ele teve com Eucana, e nasceu Samuel, cujo nome significa aquele que foi ouvido por Deus. O profeta Samuel ele foi um nazireu. A palavra nazir é uma lei que existia na antiga aliança, cuja ele não deveria cortar o cabelo, não deveria beber bebida forte, tinha que ser simplesmente dedicado, consagrado a Deus. E Samuel, ele foi oferecido a Deus em sacrifício. E Deus então levantou Samuel numa época que o povo de Israel estava completamente corrompido. E o profeta na época que dirigia o povo, ele estava cego, que era o profeta Eli. E juntamente com os seus filhos Ofni e Finéias, que eram ímpios, que eles haviam feito todo tipo de maldades na época, eles comiam o sacrifício do povo. Já visto que o povo sacerdote tinha que comer carne assada. Eles se refusavam em comer carne assada e comiam carne crua. Mais do que isso, eles se deitavam, tinham relações sexuais com as mulheres, que no caso eram as obreiras, que serviam no templo, dentre estes e mais outros pecados que eles faziam. E Deus ele se irou contra Eli e contra os seus filhos, que não estavam a exercer
o ministério de sacerdócio conforme Deus ele queria que eles exercessem. E Deus ele levanta Samuel, Deus fala com Samuel, na época Samuel era muito miúdo. Deus ele chama Samuel e usa um homem de Deus que é para pronunciar então assim sobre a sentença que Deus lhe poderia enviar na casa de Eli e também sobre os seus dois filhos, Ofni e Finéias. E na época existia a Arca da Aliança, que era o instrumento de proteção que fazia com que Deus ele protegesse o povo. E o povo de Israel foi derrotado. E Deus assim então, ele matou os dois filhos de Eli que eram ímpios, Ofni e Finéias, mas com o sacerdote Eli, que quando ouviu a notícia que o povo de Israel tinha sido derrotado pelos amalequitas por intermédio de um mensageiro. A história diz que ele estava sentado quando ele ouviu a notícia e ele bateu com a cabeça na parede quando ele ouviu que a arca do Senhor foi roubada. Ele bateu com a cabeça na parede e ele caiu morto. E Deus então assim, ele levanta o profeta Samuel, que havia sido o juiz, porque eu fui pesquisar algo interessante, porque só 2 homens tinham esse... Samuel era um profeta um pouco especial, porque ele tinha um ministério tríplice. Ele era sacerdote, ele era juiz e profeta. 3 homens tinham esse ministério de sacerdote, juiz, profeta. Moisés ele era sacerdote, juiz e profeta. E Cristo também, que era sacerdote, juiz e profeta. E Samuel, ele tinha esse ministério tríplice. Ele julgou o povo de Israel numa época que Israel não tinha rei. E na batalha contra os amalequitas, Samuel julga o povo, só que o povo não ficou contente. E ele foi orar a Deus, porque o povo estava incomodado Samuel, que eles queriam ter um rei como tem as outras nações, que saíssem para a batalha, para defender. E Deus ele aprovou aquilo, e Samuel ele teve a graça de ungir os primeiros reis de Israel, que foi Saul e que foi o rei Davi. E você vê que o ministério do profeta Samuel ele durou, ele viveu depois do reinado de Davi, segundo os historiadores, ele viveu entre 120 a 100, ele chegou até os 120, penso, e ele faleceu. Mas foi um profeta que teve um ministério tríplice, juiz, sacerdote e profeta. E o próximo profeta que o Espírito tem para nós é um profeta menor, que é o profeta Malaquias. A palavra Malaquias significa mensageiro de Deus. Se nós prestar bem atenção, Deus levantou, foi o último profeta da antiga aliança que Deus ele havia levantado, o profeta Malaquias, e o nome dele significa mensageiro de Deus. Por que mensageiro de Deus, missionário? Porque na época do profeta Malaquias é sempre o mesmo problema. O povo de Israel, a nação, estava sempre a viver em corrupção, estava em pecado. E os sacerdotes da época do profeta Malaquias, eles tinham se corrompido, eles estavam a roubar nos dízimos e nas ofertas, e eles ofereciam como oferta ao Senhor, como sacrifício, animais coxos, aleijados. E Deus, ele usou o profeta Malaquias no capítulo 3, quando ele declara que roubará o homem a Deus. Todavia, antes de chegar no capítulo 3, no capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, no versículo 1 e 2, tem algo interessante. Diz o texto sagrado que sentença da palavra do Senhor pronunciada pelo ministério do profeta Malaquias, dizendo o seguinte, que vós dizei, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amais. Aí Deus ele fala, dizendo o seguinte, que não é Esaú, irmão de Jacó. Eu, porém, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Sabe por que, meu amigo, minha amiga? Deus ele tinha amado a Jacó e tinha se aborrecido de Esaú. Porque Esaú, que era o primeiro filho de Isaac, ele não dava valor às coisas espirituais. Ele desprezou
o seu direito de primogenitura, e Jacó, como dava valor às coisas espirituais, ele tomou herança daquilo que era de Esaú. E o povo de Israel, na época do profeta Malaquias, eles desprezavam as primícias, ou seja, eles quando vinham se apresentar a Deus, eles em vez de darem a melhor oferta, o melhor animal, o são, aquele que estava limpo, aquele que estava saudável, eles apresentavam no altar de Deus o animal que estava deficiente, que estava coxo, que estava aleijado. E eles faziam isso também no que diz respeito aos dízimos, às ofertas. Eles davam sempre aquilo que sobrava. E era um pecado que o povo cometia e que os sacerdotes no tempo do profeta Malaquias, eles estavam a cometer também. Por isso que no capítulo 3, Deus ele toma a boca do profeta Malaquias quando ele declara que roubará o homem a Deus, e vós me dizes, em que nós temos te roubado? Aí Deus ele fala também do profeta Malaquias, dizendo o seguinte, que vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, e por causa disso vós sereis amaldiçoados, porque vós me roubaste, assim como toda a nação de Israel. Você vê que, meu amigo, minha amiga, com Deus a pessoa tem que dar o melhor. Deus, quando ele chama um homem e uma mulher, Deus, quando ele pede oferta para um homem e uma mulher, aquele homem e aquela mulher tem que dar o melhor para Deus. Assim também como o tempo de devoção. Deus, como ele é o Criador, os primeiros minutos, os melhores momentos da nossa vida, Deus ele quer ser a prioridade, Deus ele quer ser prioritário. Só que na época do profeta Malaquias, o povo não havia entendido isso. O povo eles davam sempre para Deus aquilo que sobrava. E eles, quando ofereciam sacrifício, ofereciam sempre animais deficientes, animais coxos. E por causa disso o devorador ele vinha, roubava, né, aquilo que eles semeavam. Os gafanhotos devoradores, eles vinham, o migrador, o cortador, eles vinham destruir aquilo que o povo havia semeado, porque eles davam qualquer coisa para Deus. Com Deus, meu amigo, minha amiga, nós temos que dar o melhor do nosso tempo. Deus ele quer o melhor do nosso tempo, Deus quer o melhor da nossa vida, mesmo também quando a gente vai fazer oferta dos nossos bens, Deus ele quer o melhor. E no tempo do profeta Malaquias, para além do roubo, havia muito pecado de adultério, de destruição. E o profeta Malaquias, ele não simplesmente anunciou esses pecados que os sacerdotes cometiam, que o povo cometia, que no que diz respeito à maneira como eles ofertavam a Deus, mas ele também alertou sobre a vinda, a primeira vinda do Messias. E ele também fala do nascimento do próximo profeta que Deus iria enviar, porque no livro do profeta Malaquias, depois do livro do profeta Malaquias, nós temos que chama-se na teologia período interbíblico, 430 anos que Deus ele não levantava profeta, que essas páginas brancas que separam, deixa até aqui pegar a Bíblia Sagrada, deixa ver aqui, deixa aqui pegar a Bíblia Sagrada. Por exemplo, vou mostrar, né? Se você ver aqui, estou aqui com a minha Bíblia, tem aqui, livro de Malaquias, né? É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Agora, vou pegar a minha Bíblia, você vê que essas páginas brancas que separam, né, a Antiga Aliança da Nova Aliança, não são páginas brancas à toa, são páginas brancas mesmo, que foram 450 anos de silêncio, que Deus ele estava sem falar com o povo, porque o povo de Israel ele havia pecado ao ponto que Deus ele fechou as janelas dos céus. E o terceiro profeta que o missionário quer partilhar convosco, que apareceu depois desse período interbíblico de 430 anos que Deus ficava sem falar com o povo, é o profeta João Batista. A palavra João significa agraciado por Deus, ou aquele que Deus teve a graça. João, ele é chamado de Batista porque ele batizava em nome do Senhor e chamava o povo para arrependimento. No versículo 3
do capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, versículo 3, 4 e 5. Isaías falando a respeito do precursor de Jesus Cristo, que era João Batista, ele declara o seguinte aqui: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todos os montes e outeiros serão abatidos, e toda áspide, né? Todo caminho que está tortuoso se endireitará, assim como áspides. A glória do Senhor fará isso e todos os olhos verão. João, ele foi levantado por Deus exatamente que para quebrar essa época de silêncio, que não havia, Deus ele não respondia ao povo, porque o povo ele havia pecado. Eles clamavam, mas Deus não respondia. Eles choravam, mas Deus não atentava para o choro deles. Deus ele havia fechado os céus. E Deus ele envia o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus. Ele vai até Belém e ele vai visitar a mulher de um sacerdote ancião que era Zacarias. A sua mulher chamava-se Isabel. E Deus ele aparece para... Não, Deus não aparece para Isabel. Deus aparece para Zacarias, que ele estava no santuário, estava a oferecer sacrifício para Deus. E Zacarias ele entra no santuário que é para prestar culto a Deus. E Gabriel, aparece para Zacarias, fala que a sua mulher, que era estéril, que era já avançada de idade, Isabel, ela poderia conceber, o menino seria nazireu. E Zacarias ele entregou, mas como sendo eu velho, a minha mulher, ela vai conceber. Por ela duvidar do mensageiro de Deus de Miguel, ele fala primeiro lá, o nome do menino será João Batista. E você, por causa de dúvida, você vai ficar mudo até o tempo propício que essas coisas, que esses eventos irão de acontecer. E Zacarias ele fica mudo até que chegou o tempo que Isabel ela engravidou. E os parentes de João, de Zacarias, foram interrogar como é que vai se chamar o menino. E Zacarias ele pegou uma tábua, escreveu o nome do menino será João Batista. Eles ficaram admirados porque não tinha nenhum parente que poderia se chamar aquele nome. E quando ele escreve João, a língua dele abre e ele começa a dar glória a Deus. E sobre a biografia de João Batista, meu amigo, minha amiga, eu fui pesquisar, o que me chamou a atenção. João Batista ele foi isolado por Deus. E ele foi um homem, primeiro que ele não frequentou a escola rabínica como tinha sido de costume. E quando ele atingiu a sua juventude, Deus ele disse que é para João ir viver no deserto. O que me chamou a atenção é que durante esse período que João esteve no deserto, 30 anos, você vê que Deus ele cuidou de João. A roupa que ele vestia foi gafanhoto. A roupa que ele vestia do pelo do camelo, não da pele, porque a pele do dromedário é muito rígida. Ele vestia do pelo do camelo e ele comia gafanhoto com mel silvestre. É o que me chamou a atenção, que eu fui interrogar a Deus, por que gafanhoto e mel silvestre? Primeiro porque gafanhoto, se você pesquisar, meu amigo, minha amiga, é um bicho barulhento que faz muito barulho. Deus ele permitiu exatamente que João ele comesse gafanhoto. Primeiro que é para a voz dele engrossar. Segundo, mel, porque das proteínas que há no mel, aquilo poderia fazer com que ele tivesse energia. E ele era completamente magricela. E eu, conforme havia dito, já que ele foi o último profeta que Deus levantou depois de Malaquias, que é para quebrar aquele período interbíblico. E João ele se manifesta para o povo. Ele, quando se manifesta para o povo, estava corrompido. O rei, na época, que era o rei Herodes, ele estava a ter uma relação incestuosa com a mulher do seu irmão, que se chamava Herodias. Herodes Antipas, né? Ele estava a se envolver com a mulher do seu irmão Filipe. E João ele aparece. Ele, quando aparece, você vê que
a palavra diz que João ele não operou nenhum sinal, porque a maior parte dos profetas eles foram conhecidos por operar sinais. Mas João ele não operou nenhum sinal. E quando ele apareceu e viu o povo corrompido, viu o povo desregrado, e viu o rei que estava no trono completamente caído, ele fala uma mensagem. A mensagem dele, meu amigo, minha amiga, ele não fala uma mensagem que massageia o ego. Ele não traz uma mensagem que poderia massagear o ego do povo, assim como do rei. Ele diretamente, quando aparece, ele começa diretamente dizendo o seguinte, que raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos para que vós sejais salvos. E o povo, quando vê aquela mensagem, em vez de a mensagem dele expulsar as pessoas, a mensagem dele atraiu o povo para si. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Que quem é profeta de Deus, ele fala o que Deus quer, ele fala aquilo que Deus quer que o povo ouça, independentemente se o povo vai gostar ou não. Mas como o povo de Israel estava em crise espiritual, o povo todo ficou impressionado com João Batista e eles começaram a seguir João. E você vê que nessa época também, o rei Herodes, ele estava a passar com a mulher do seu irmão. Era uma relação incestuosa. E as leis de Moisés já circulavam nas sinagogas. Levítico capítulo 18, capítulo 19, fala a respeito de relações incestuosas, de uniões abomináveis. Fala que não se envolva com a mulher do teu irmão, porque isso você estará envergonhando a nudez do teu irmão. E Herodes, ele estava a ter essa relação, estava a se envolver com a mulher do seu irmão Filipe, que estava vivo na época. E João, quando ele viu Herodes a passar a desfilar com a mulher do seu irmão, ele chama Herodes e diz: Herodes, adúltero, Herodias não é tua mulher, é mulher do teu irmão, e não te é lícito pela lei possuí-la. E ele pregou aquela mensagem. Só que algo que me chamou a atenção, que quando Herodes ele ouviu João Batista pregar, ele sentiu Deus, ele sentiu a voz de Deus no coração dele, e aquilo criou dor no coração dele, porque ele está vendo o pecado. Mas diz que Herodes ele queria tocar em João, mas ele tinha medo de tocar porque viu que era um homem justo e santo. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? A santidade é o padrão de vida que Deus estabeleceu para a igreja. É o padrão de vida que Deus ele instituiu para aquele que é profeta de Deus. Porque João, Deus ele isolou João do povo de Israel, exatamente para que ele não se contaminasse. Quem tem compromisso com Deus, a vida dele é separada de tudo e de todos. E você vê que um certo dia Herodes proibiu, falou que é para porque o povo, antes de João se manifestar, ele vinha até com o rei, e o rei perguntava para o povo o que está a faltar, que é para se fazer na cidade, em Israel. O povo dizia: não está a se faltar mais escola rabínica. Então ele fala que se constitui então escola rabínica. Está a se faltar mais prefeitura, então que se faça mais prefeitura. E o povo falava a necessidade que estava a faltar na cidade, no bairro. Mas só que teve um certo dia que não tinha nenhuma viva alma, ninguém do povo vinha pedir algo para o rei. E o povo perguntou para os sacerdotes e para os oficiais: o povo tá onde? Porque ninguém vem me fazer, vem me cobrar sobre o que eu tenho que fazer, que é para a cidade avançar. E o povo, os oficiais do rei Herodes falam: não, o povo, ele está aí no Jordão. Mas está aí no Jordão o quê? Eles foram no Jordão ouvir João Batista. Ou seja, podem fechar as portas para o profeta não pregar numa cidade, numa igreja, mas aonde o profeta vai, o verdadeiro, o povo vai. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? A palavra de Deus na boca do profeta verdadeiro, ela perturba, ela incomoda e faz com que o povo inteiro vá atrás desse profeta. Mas você vê que aconteceu uma certa ocasião, porque João, meu amigo, minha amiga, ele estava a falar tanta verdade que o rei Herodes, numa certa ocasião, ele deu uma festa, e nessa festa tinha uma filha, eu penso a filha de Herodia, chamava Salomé.
Ela dançou ao ponto que o rei ficou apaixonado por aquela menina, já que o rei Herodes era muito mulherengo. E ele perguntou, falou para aquela menina, o que queres que eu te dou, vou te dar até metade do meu reino. O rei, ele estava bêbado sim, mas também estava apaixonado. Mas só que por ele falar, os asseclas, né, aquelas pessoas que fazem parte, falam, bom, o rei fala, ele vai liberar, ele não pode mais voltar atrás. E em vez daquela menina, ela pedir metade, em vez de Salomão pedir metade do reino, que o rei Herodes ele estava possuído, que era o reino de Roma, ela foi ter com a mãe dela, falou, o que, é que eu vou pedir? A mãe, como já estava com ira no coração, porque João Batista havia denunciado, criticado aquela relação incestuosa que eles tinham. Ela disse, não quero que você pede metade do reino de Roma. Pede a cabeça de João Batista. Algo me chamou a atenção, meu amigo, minha amiga. Aquela menina, ela poderia ficar milionária, mas ela pediu a cabeça de João Batista. Sabe por quê? Porque a cabeça de um profeta, meu amigo, minha amiga, morto, vale mais do que todo o reino de Roma. Sabe por quê? As pessoas que são profetas de Deus, que são verdadeiros, o brilho deles, a glória de Deus na vida deles, incomoda. Aquilo que Isaías falou no versículo 15, que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Você vê que João Batista ele teve um ministério versátil, um ministério profético, um ministério verdadeiro. E ele exprimiu os pensamentos do povo, independentemente, meu amigo, minha amiga, se as pessoas iam gostar ou não. Infelizmente, ele fala a verdade. Ele teve um final triste, foi degolado, foi martirizado, mas o povo viu a glória do Senhor se manifestar. Por isso, meu amigo, minha amiga, o que Deus ele quer falar, o que Deus ele fala, a maioria não quer ouvir. Mas a missão do profeta é falar a verdade. E Deus, que é o eterno justo juiz, ele irá de julgar a causa. Amém? Assim como o profeta Samuel, assim como o profeta Malaquias e o profeta João Batista e os próximos que o missionário irá de partilhar com vocês, foram instrumentos usados por Deus, que é para chamar o povo para Deus. Por isso, meu amigo, tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus. Elas ouvem porque o Espírito perturba, o Espírito convence o homem do pecado, do juízo da justiça. Mas não querem se converter, não querem parar de ver no adultério, não querem parar de ver na fornicação, não querem parar de ver no roubo, na mentira, no engano. O dia que você morrer, se você não se arrepender, meu amigo, minha amiga, a ira do Senhor irá de cair sobre si. Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Só que as pessoas elas só consideram a bondade e se esquecem da severidade. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Amém? Espero que essa nona parte, que é a penúltima da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, nos ajude a refletir que Deus ele é amor, Deus ele quer que a gente se volte para ele. A próxima semana vamos ouvir a última parte, que são outros profetas que Deus ele usou com o mesmo objetivo. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o meu. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Entender que quem falou aqui não foi o missionário no Senhor, mas sim o Senhor quem falou. E o Senhor, como lhe ama, o Senhor quer que ela se revê, que ela se converte, que ela tome a decisão de voltar para o Senhor. Só tenho que louvar e agradecer pelo Senhor me usar por esse momento que o teu Espírito falou por intermédio de mim. E que essa pessoa venha se voltar para o Senhor. Só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo quanto é entendimento. E lembra-te, Deus ele te ama. O missionário ele não passa mais do que um vaso. O nome tem que ser exaltado, não o nome do missionário, não é o nome do pastor ABCD, não o nome da igreja ABCD. Porque essa obra não é dos homens, é de Deus. Ela tem que ser feita por Deus, através dos homens, amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a última parte dessa série de mensagens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.